aparecendo aqui também. Foi? Então, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Juliana Saraiva, e junto com a professora Yuska, que já vai dar um oi para vocês, a gente está organizando um webinário, né, sobre métodos de pesquisa em computação e trazendo nomes ilustríssimos para compartilhar as experiências nas diferentes áreas com os diferentes métodos. E hoje a gente tem a honra de apresentar Letícia, uma pesquisadorona, doutora pela PUC do Rio Grande do Sul, que trabalha na área de crowdsource. É o nome, quando eu penso nesse tema, eu só lembro de Letícia. Um pós-doutorado nisso e tudo mais, artigo publicado em tudo quanto é canto, conferência nacional, conferência internacional, é uma coisa linda. E com isso tudo, ainda tem uma filha linda, maravilhosa, Laurinha, coisa linda, maravilhosa, e também dá um show de lição para a gente de como é que é essa maternidade e ser uma pesquisadora assim de renome como ela. Seja muito bem-vinda. E antes de eu passar a palavra para você, para falar para a gente como é que essa área de crowdsource, como faz pesquisa, como junta pessoas, e tudo que você tem para trazer para a gente, eu vou passar a palavra para a professora Yuska, que junto comigo coordena o grupo Autônomos Digitais, que está promovendo esse encontro aí de vários grupos de pesquisa. Então, todo mundo, boa noite, né? Eu não vou me adiantar muito, até porque as carinhas que eu vejo aqui, elas estão se repetindo, né, das outras edições, não das outras edições, mas das outras palestras do webinário. Então, isso é muito bom, ver que tem um público cativo, que realmente está se interessando por mais de um tema que a gente está trazendo, né? Então, muito bom vê-los hoje aqui e, quem sabe, vê-los novamente nas outras palestras que estão programadas para esse primeiro webinário. É um desafio, como o Ju disse, né? Mais uma hora de computador, de tela, mas vê-los aqui, a gente sente que tem uma motivação, né? E é gratificante estar nesse momento de partilha com vocês. Então, Letícia, seja muito bem-vinda a esse encontro. É uma oportunidade para mim também, não conheço sua atuação enquanto professora pesquisadora, então sei que vai ser de um grande aprendizado, não só para mim, mas também para os alunos e profissionais que estão aqui hoje. Então, passo a palavra de volta para vocês, e eu vou ficar me ocupando do chat enquanto está acontecendo a explanação e a discussão, tá? Qualquer coisa... Joia, gente. Muito obrigada pela apresentação aí, pelo convite, né, mais uma vez. E bem como vocês falaram, acho que, né, dá para respirar, dá para se movimentar aí um pouco antes de conversar, porque eu vou fazer um exercício, foi um exercício para mim também, né, de pensar essa conversa sem slides, mas daí eu coloquei ali, fiz, né, uns 4 ou 5 slides para eu ir linkando, que eu também vou fazer, uma primeira tentativa aí, né, de tentar mostrar o meu caminho, né, a minha pesquisa, um pouquinho, né, do que eu pesquisei como dentro de crowdsourcing, e também tentar mostrar justamente essa conexão aí que foi com os outros pesquisadores, com os métodos, com as publicações, né, então vou tentar costurar isso, mas, como vai ser a primeira vez, tá, então vamos ver como é que isso acontece aí, e eu também quero deixar, né, bem aberto para vocês me interromperem, se quiserem levantar a mãozinha aí, colocar no chat, tá, bem à vontade nesse sentido. Eu posso compartilhar aqui a minha tela, então? O que é isso aqui? Presenting a meeting, ó, tem um botão novo ali. Não sei se... Ele deu uma atualizada, né, o Meeting, foi. E nem me avisou. Quando eu fui dar aula, pá! Um negócio meio cinza com preto, mas a gente vai se virando, né? Eu não sei, eu tô fazendo aqui também essa tab que eu quero. Deixa eu botar present aqui. Olha que bonito. Já botei ali meus contatos, tá, pessoal? Se quiserem também já pegar para ficar, assim, eu vou ficar virando e olhando, porque aqui na minha tela eu perco vocês, né? Então eu tô aqui do ladinho, ó, oi, tô aqui, cadê vocês? Ó, tô do lado aqui, mas tô aqui. Então, olha só, quando eu pensei nesse título, né, quando a Ju falou colaboração, esse foi
é o meu foco principal de pesquisa, acabou sendo, assim, né, eu terminei meu doutorado em engenharia de software, tá, na PUC, mais especificamente dentro dessa parte de sistemas colaborativos, colaboração distribuída, colaboração remota, né, e o Rafael Prikladnik, o meu orientador, e eu fui co-orientada pelo professor Cleidson, da UFPA, também, que vai falar aqui com vocês, e foi com ele que eu também fiz aí, fechou 3 anos de pós-doc, né, onde a gente pode, assim, então, estender um pouco do tudo que a gente tinha encontrado desse tema aí de crowdsourcing, né, e era um tema em 2014, quando eu comecei, então, o meu doutorado, na verdade, eu comecei um pouquinho antes, porque eu fui falar em 2013 com o Rafael, né, fui lá, entre o meu mestrado e o meu doutorado, deu aí um gap de mais de 10 anos, tá, porque eu também tive uma experiência na indústria, né, trabalhei, não sei se vocês conheceram o Terra, Cheche do Terra, tá, trabalhei durante 6 anos lá no Terra, e junto com o Terra, eu sempre fui, né, estava na universidade, na docência. Eu tinha terminado o mestrado e fiquei dando aula. E aí eu dei esse tempo, né, que foi importante também para pegar essa vivência aí corporativa, né, junto com as aulas. Eu dei aula na Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, uma cidade bem pertinho aqui de Porto Alegre, tá? Entre outras universidades, mas lá foi meu maior tempo. E já naquela época ali, eu me desliguei da Unicinos em 2019, desculpa, porque eu passei um tempo com a minha família também nos Estados Unidos, e aí, né, acabou que os momentos não convergiram, assim. E eu fui justamente também para fazer uma parte do meu doutorado, né, uma parte lá, uma visita na Universidade da Califórnia, lá na UCI, né, em Irvine, mas também foi por questões de família e tal, e a gente foi para lá. E eu dava aula, já naquela época eu já era também um avatar, né, porque eu comecei a ministrar muitas aulas à distância também, nos cursos de ciência da informação, para colocar assim um grande leque, né. Bom, mas voltando, aí em 2013 eu fui conversar com o Rafael Prikladnik, que, né, tinha relação com a minha área, com os meus interesses, e aí a gente iniciou em 2014, né, abriu uma possibilidade lá, ele veio já falar comigo, assim, que tinha um projeto, lembram do Ciências Sem Fronteiras? Olha que maravilha. Pois é, ele existiu, e ele me ajudou muito, tá? Então eu já iniciei, antes de entrar no doutorado, que a gente faz aquele projeto, né, imagino que seja assim também aí para vocês, ou em outras universidades, fazer um projeto, fui falar com ele, e ele me passou esse tema. Olha, Letícia, está surgindo aí esse tema, né, que o professor da Universidade de Washington, que ali eu coloquei já, né, já conectando aí, então, quem é essa crowd, quem são esses pesquisadores e essa pesquisa, tá, fazendo esse link aí. Aí ele estava trazendo, ele estava usando pesquisando isso também, né, a parte de inteligência coletiva, né, de economia compartilhada aí, né, como que era a parte de crowdsourcing para várias áreas, né, categorias que tem, né, de design, crowdfunding, de criação de conteúdo, Wikipedia, Waze, Facebook, a gente mesmo sem receber nada, a gente está ajudando ali, né, criando conteúdo, ou o Google, que tem o Google Arts, que também ajuda, pelo menos ele dá ali, né, em troca, vantagens de poder usar espaço, né, ou as ferramentas deles. Então, ele estava estudando isso e ele queria investigar como que era o crowdsourcing para a área de tecnologia, né, como é que isso estava acontecendo, e especificamente no Brasil, tá, porque a gente sempre tem esse gap aí também de 10 anos, né, de distância das coisas que estão acontecendo mais internacionalmente e aqui do Brasil, né, assim como foi com o Ágil, a época do CMM, esses modelos, né, essas coisas que eu tô falando, tô me sentindo um pouco velha aqui falando do CMM, mas, enfim, vocês estudam isso, né, em algum momento isso já é uma referência, tá, e aí a gente tem essa distância. Então, quando veio aqui, a ideia era pesquisar no Brasil como é que estava a questão de plataformas de crowdsourcing, quem que era a multidão, será que tinham pessoas profissionais que estavam participando disso, né, e quem que eram os clientes que demandavam essas tarefas, porque depois eu vou mostrar ali um pouquinho, eu tentei colocar, né, aqui o que é o crowdsourcing.
Então, né, esse termo aí de fonte da multidão, né, de tentar pegar a multidão mesmo, e tentar olhar agora para a tecnologia. Será que a gente conseguiria se beneficiar dessa inteligência coletiva, né, para desenvolver software? Vejam que ousado aí que era o assunto, então era bem emergente, tinha pouca coisa, então foi um desafio, né, porque ao mesmo tempo que isso é bom, que não tem ainda muita coisa publicada, não tem ainda muita gente pesquisando, também, por outro lado, tu não tem eventos onde tu vai especificamente para publicar, né, pode ter menos material para encontrar, para investigar, para fazer, né, essa articulação, essa análise, assim. Mas, bom, vamos lá, já que tinha um projeto, o projeto durou, né, quase o tempo todo, 2 anos, estendeu para 3 anos, então foi um projeto que tinha grana, né, isso para quem faz doutorado sabe como durante os 4 anos é importante. Por que é importante ter grana? Para a gente poder ir nos eventos. A gente ia, em algum momento dessa existência, a gente ia em eventos presenciais, tá? E a gente viajar, né? Precisava ter grana para passagem, para hotel, né? Então a gente, para poder participar, para poder visitar outras universidades e tal, então isso é bem importante para um aluno de doutorado, também de mestrado, mas como o mestrado é um tiro mais curto, né, digamos assim, é um sprint de 2 anos, que tu tem que fazer disciplina, desenvolver ali a pesquisa, e ainda, né, ter uma publicação relevante, então acaba que também é importante, mas para o doutorado, como são 4 anos, se torna muito mais importante, né, nesse sentido aí. Então, a gente começou em 2013, né, e estava o professor Cleiton também, né, junto, mas por isso ele acabou também se tornando meu co-orientador, e a gente, então, tinha essa parceria aí, né, essa colaboração já com essas 3 universidades, uma internacional, o professor Eran Carmel, ele é uma referência, se vocês colocarem aí, né, ele é uma referência na parte de desenvolvimento distribuído de software, tá, então ele tinha uma relação com a Sabrina, que já veio aqui também fazer a primeira, né, talk aí com vocês, a Sabrina Marczak, o Rafael Prikladnik, eles tinham esse contato com ele, então esse projeto acabou acontecendo, e aí o Rafael viu essa oportunidade para colocar como tema, né, de pesquisa. Então, quando eu fui fazer o meu projeto, em 2013, a gente fez uma reunião lá, eu super nervosa, né, tudo em inglês, aquela coisa assim, ele já me colocou, e só para desafiar mais, o Rafael não participou da reunião. Então, eu não conhecia o professor Eran Carmel, eu não conhecia o Cleiton, e eu tive que participar da reunião. Anota aí, lições aprendidas. Acontece nas melhores famílias, hein? Alunos de graduação, alunos de pós, acontece nas melhores famílias, não é não? Exatamente. Então vamos lá, vamos participar, porque nasceu a filha dele naquele dia. Vejam, olha que lindo. No dia da reunião, ele não podia realmente participar, mas ele disse, toquem aí sem mim, porque eu já pronta, esperando, não, vamos remarcar. Não, o Rafael não tem, é agora ou é agora. E aí a gente definiu uma série de atividades ali, né, eu estava também lendo sobre o tema e tal, que é um dos processos de pesquisa, né, começar, o professor em geral encaminha algumas referências mais clássicas, assim, nesse caso não era tão clássica assim, porque o tema era emergente, então eram referências muito da literatura, da grey literature, que agora se diz, né, de sites, de white papers, assim, então, esse tipo de referência, e alguma coisa que também já tinha, né, sobre inovação, porque como fala muito de inteligência coletiva, isso já tinha. E aí, passando aqui, opa, eu não botei aqui, onde é que eu coloquei? Ah, tá, olha só que bonito, dei uma puladinha aí, mas só para mostrar, então, o que é o crowdsourcing. Desculpa um pouco do inglês, do português, porque eu fui pegando também, né, de outras referências minhas aqui, mas é só para mostrar esses 3 elementos, como eu falei para vocês, a gente pesquisou, então eu consegui, a tarefa que foi me dada naquela reunião foi, Letícia, você tem que pesquisar, encontrar aí no Brasil algum cliente, alguma plataforma brasileira de crowdsourcing e alguém, né, profissionais de TI ou tal, que estão usando, fazendo uso dessas plataformas. Bom, a gente já sabia que tinha plataformas internacionais, né, a maioria delas estão concentradas nos Estados Unidos e na Europa tem bastante plataforma de teste, plataforma que abrange, tem uma muito grande que abrange todas as etapas de desenvolvimento de software, que foi nessa que eu foquei durante o meu doutorado, que se chama Topcoder,
ou seja, só os desenvolvedores top, né? Não só, tá? Mas é como ela é baseada em competição e rola a questão financeira de grana ali para os prêmios, né? Ela tem esse modelo assim, então a Top Coder ela abrange todas as etapas, design, desde concepção, assim, também análise de requisitos, desenvolvimento, UX, né? Teste, manutenção. Então, imagina isso sendo desenvolvido no mundo mundial, que é a internet, né? Sem ninguém se conhecer, sem ter vínculo nenhum, porque é on demand, né? O cliente vai lá, ou a gente mesmo vai lá e coloca uma tarefa para ser feita em cima de uma plataforma, e as pessoas que estão vinculadas e se interessam pelaquela plataforma, seja para aprender, seja para desenvolver suas skills, seja para ganhar grana, seja para, né, fazer do seu job aquilo ali, isso sendo feito para software, tá? Então, todos os desafios que a gente já conhece dentro do desenvolvimento distribuído de software, de colaboração distribuída, agora aplica isso num ambiente de pessoas, né, desconhecidas, com culturas, background diferente, fusos horários diferentes, né? Como é que essa questão de coordenação, de comunicação, será que existe colaboração? A gente sabe que crowdsource, pensando, né, no Wikipedia, por exemplo, sim, tem colaboração ali, as pessoas, né, colaboram colocando seus conteúdos, existe toda uma curadoria para isso. O que se ganha? Né? Se ganha o desejo de colocar ali o que eu quero ajudar, né? A gente não tem mais as enciclopédias, a gente tem a Wikipedia. Mas nesse contexto, pensando agora para software e ainda numa condição competitiva. E eu fui, né, fui colocar como questão de pesquisa do meu doutorado, será que existe colaboração em um ambiente competitivo de desenvolvimento de software? Tá? Então, estou falando aí muitas coisas, mas são esses os 3 elementos e o ciclo é esse, tá? Então, a gente tem tarefas, macro tarefas, que seriam as tarefas de software, ou tarefas de... Tem muitas... Vocês já devem ter ouvido falar da 99 Design, que é uma plataforma que faz também a parte mais de design, então o pessoal, né, mais criativo e tal, não só design de software, mas também design de cartão de visita, toda essa parte mais de papelaria, digamos assim, e lá ele funciona meio que numa votação, né, um concurso, as pessoas colocam seus trabalhos lá e vai sendo votado, né, alguém abriu uma chamada de alguma coisa que precisa dar um briefing ali, e quem se interessa, ou quem acha que consegue ajudar, né, naquele sentido ali, e recebe a votação. Esse é um modelo. O outro é de receber valores, né, quando é atendido dentro dos critérios de qualidade, como essa parte de software, ou de teste também, como é que funciona uma plataforma de teste que usa multidão. Né? Então, são definidos diferentes planos, modelos que o contratante ali faz, mas tem, só para dar um exemplo para vocês, a Itaú, por exemplo, tá? Ela usa Itaú, Local Web, Natura, várias empresas, porque tem, então, eu achei uma plataforma brasileira que faz crowdsourcing, tá, naquele momento, e eles usam para fazer, tem muitas plataformas de teste, porque o teste parece mais modular, né, mais fácil de distribuir e depois de integrar isso pensando num ciclo completo de desenvolvimento de software, né. Então, o teste, a Itaú usa porque eles vão lá, especificam, né, por exemplo, sei lá, boleto, alguma parte da sua aplicação web, né, o app mesmo, e distribui isso. Só para encurtar, assim, a ideia, vocês imaginam que eu consigo ter aí muito mais pessoas testando, diferentes dispositivos, sistemas operacionais, né, sendo testados, então isso amplia o quê? Né, a minha qualidade, que é mais ou menos aqui, qual é a minha vantagem de usar a multidão se eu tenho aqueles desafios que eu já falei para vocês, né, que a gente já tem desafios trabalhando de maneira distribuída aqui na Índia, com os Estados Unidos, né, dentro de uma mesma organização, ou outsourcing, agora isso se potencializa, porque eu não conheço as pessoas, são pequenas pessoas trabalhando, né, são pessoas que eu não conheço, simplesmente jogo ali, eu não tenho uma interação, eu não tenho uma relação. Então, e ainda assim, tudo vira relação no final, né? Mesmo para quem desenvolve, para quem consome software, a gente tem isso, né? Parece inacreditável e parece óbvio dizer, mas o óbvio precisa ser dito, né? Ainda, os softwares ainda são usados por pessoas e também são
desenvolvidos por uma equipe, né, por nós aí, profissionais de desenvolvimento de software. Quando eu falo desenvolvimento, eu incluo todas as etapas, tá, gente? Não só o desenvolvedor, programador, codificador mesmo. Então, eu tinha esses desafios e tinha essas vantagens que eu aumento a qualidade, né, eu aumento a velocidade, o meu tempo de desenvolvimento agora é 24/7, né, infinito ali, porque tem são as pessoas de todos os lugares que podem trabalhar, né, e eu tenho também diferentes contextos, diferentes ideias, eu posso ter para um problema várias soluções, vejam que isso pode se tornar bastante interessante. Então, esse é um dos pontos aí, acho que eu consegui passar de o que é, alguns exemplos, né, vantagens e desafios. Então, aqui tem um outro slidezinho disso que eu estava comentando com vocês, né, a Wikipedia, só para trazer um exemplo mais tangível, assim, que a gente conhece, o Waze, né, como eu falei. Não sei se vocês aí quiserem colocar no chat também, se já usaram alguma plataforma dessas, por exemplo, o Test, ou o Topcoder, ou a OpenID, ela é mais aberta para vários segmentos, para várias áreas, por exemplo, a Nike utiliza ali, né, a Nike tem seu crowdsourcing interno, mas ela também, quando ela quer sair além das fronteiras, né, do seu negócio, né, ela vai procurar, a Fiat a gente tem exemplos, né, bastante tempo disso, de montar o seu próprio carro, então tudo que vem, né, a gente dá a voz aí, né, para o público, isso te traz muito input, né, como é que eu coordeno isso é outro negócio também, como é que eu aproveito essas ideias, bom, é outro negócio, como é que eu mantenho engajado essas pessoas, é outro negócio, então tem uma série de frentes aí, né, para olhar. E para mostrar para vocês, eu olhei para a parte de colaboração, só que eu olhei para a parte de colaboração numa plataforma que é a Topcoder, tá? Que é competitiva. Só para fechar a parte do teste, né, que eu estava falando, essa empresa brasileira, dessa plataforma que ela estava funcionando até, como muda muito, né, tem muita mudança, assim, porque elas vão se aproveitando também de ideias e do que funciona lá fora tem muita ferramenta de teste, né, eu coloquei uma aqui, mas tem a PassBrain, tem 99 Tests também, que é, né, bastante público indiano que utiliza, a PassBrain, ela é europeia, tá, Suíça, da Suécia, eu acho, Suíça ou Suécia, não sei exatamente, mas aqui no Brasil se chamava, até tem que ver, dá para dar um Google aí, para ver se é a CrowdTest, tá, então eu achei lá pesquisando, né, dia e noite, porque quando a gente entra também para pesquisa tem que ser algo que nos motive, que nos faça aceitar ou a ter a vontade de saber que é um tema que, né, te desperta interesse, te desafia, te expõe para algo novo, para algo que eu tenho interesse, ou que eu já tive uma vivência, né, que vai te fazer virar algumas madrugadas aí, né, isso é, tá, isso existe e faz parte, então, eu achei essa CrowdTest brasileira, era menorzinha, ela era de Minas Gerais, tá, e ela tinha, então, a Itaú, que colocou lá, né, algumas dos seus projetos, depois até, a gente apresentou um tutorial no IHC de Belém, tá, eu, Cleiton e um outro colega, um outro aluno, o Ricardo, a gente fez todo um mini curso. Esse mini curso também foi apresentado no SBES em 2018, eu acho. Os dois acho que foram em 2018. A Juliana estava lá, né, Ju? Eu fiz esse mini curso lindamente, claro. E depois, no IHC de Belém, a gente voltou mais para a parte de interface e tal, assim, para ver justamente como é que as plataformas estavam, né, se apresentando, assim. Então, naquele momento, a gente tem todo um dashboard, né, e tal, e o modelo para teste é assim, não é cada um que acha um teste, vai lá, reporta e recebe, né, até pode ser, mas tem alguns que é quem consegue reportar antes, então tem todo um rastreamento aí para ver, tem que ver como mapeia aquele teste, como faz o caso de teste, depois como reproduz ele, então pode até usar imagens, vídeo, né, então as plataformas, elas são bastante robustas e requerem bastante, né, complexidade nesse sentido para poder também receber um
reporte de teste que consiga ser reproduzido e faça sentido, né, para aquele volume de pessoas. Em geral, eles fazem uma personalização maior. Eu quero um grupo de pessoas do Brasil que usa a plataforma Vivo dentro do sistema operacional tal para o aparelho tal. Eles vão, assim, segmentando também. Né? Era uma das coisas que eu ia pedir, se você sabe dessa informação, principalmente para os alunos de graduação que estão aí, alguns estão perto de terminar o curso, e pode ser uma forma de freelancer, principalmente nesse momento de pandemia, em que não existe muito mais essa delimitação física para você trabalhar. E aí, você sabe dizer se nessas plataformas, de maneira geral, tem algum requisito, alguns requisitos objetivos de formação, diploma em tal coisa, uma certificação de Scrum Master para não sei o quê. Ou não, eu posso simplesmente chegar, fazer o meu cadastro com login, e-mail, eu tenho as minhas habilidades, eu pego a tarefa e vou tentar resolver. E aí eu não tenho esses requisitos de idade, gênero, local, etc. Sabe dizer? Até para os alunos, se for Excelente pergunta. Excelente pergunta, sim, excelente comentário. Então, o que eles têm? Eles têm um onboarding também, porque o que tem que ser sustentável, né? Então, para ser sustentável, esse tipo de modelo que conecta a multidão, vamos colocar assim, né, com quem demanda uma tarefa, eu preciso ter aí também uma questão de onboarding para quem, é que nem Uber a gente brincava assim, né, se tu tá lá só de passagem, assim, para fazer alguma coisa, tu vai ver que é muito esforço, talvez para não, muita energia despendida para não ganhar, ou para não conseguir, né, ter um valor que seja importante. Mas se tu passa mais tempo, isso aquilo acaba virando algo como teu próprio trabalho, e tem muita gente que vive exatamente disso, né, tu pode justamente tem tempo, assim, passa tempo naquele, tu pode tirar isso de uma boa, uma grana boa e aquilo passar a ser teu trabalho mesmo. Mas o que eles fazem, então? Eles colocam, assim, a questão de preencher bem o perfil, né, tu não precisa ter comprovações, né, de que tu tem graduação nisso, ou tem curso naquilo, tu vai colocando, vai criando, vai montando o teu perfil ali. Mas eu tenho visto que as plataformas, né, têm até usado gamification para isso, assim, é muito de passar por um período de testes, assim, tem algumas tarefas que são default ali, digamos, para fazer, para se ambientar, para ver como é que funciona a submissão, como é que é apresentada uma tarefa, porque eu não tenho alguém falando comigo, tem lá um texto ou alguns outros artefatos, né, de código ou de imagem ou de descrição mesmo, e aí para tu veres aonde tu vai, né, vai usar o GitHub, acessar esses containers, essas plataformas, assim, também onde vai desenvolver, e ver como é que aquilo, né, como é que a pessoa se desenrola naquilo ali, como é que é o funcionamento da plataforma. Então, tem algumas coisas que não valem nada, tu vai ter que passar por aquilo ali, e até para conseguir, né, ser remunerado, e aquilo tem ajudado, né, nesse sentido de conseguir fazer uma espécie de teste, de treinamento para o pessoal, mas ele é aberto, né, para quem eu posso, por exemplo, claro que dentro da parte de computação ou de desenvolvimento de software, eu tenho que ter, exige mais cognição, então não pode ser, né, qualquer pessoa que não tenha o mínimo de conhecimento para fazer, então eu posso lá escolher isso acontece muito, né, dentro das tecnologias que estão sendo usadas, já é uma tecnologia que eu uso, né, ou eu quero desenvolver mais, né, fazer mais exercícios, digamos assim, ou ver como é que é um projeto real usando aquela tecnologia e tal, então tem muita gente que utiliza para isso, mas eles têm esse tempo aí de onboarding, digamos assim, tanto para de teste como para top coder, que acabou implementando isso porque estava perdendo muita gente, né, esse foi um das evidências que a gente viu na minha pesquisa, que tinha muita gente que se inscrevia para a tarefa, mas não concluía, não concluía, então era muito pouca, sei lá, 100 pessoas se inscreviam e apenas 10 enviavam as suas iam até o final do ciclo, né, enviava a sua solução. Então, uma das formas que se vê é justamente de tentar dar, né, tem vídeos, tem treinamentos ali, tem uma série de passos que tu vai podendo usar até tu conseguir te sentir que agora eu já posso participar, agora entendi como é que funciona os Paranauê todo, né, e aí nós vamos. É nesse sentido, consegui responder a tua pergunta, Ju? Conseguiu, show de bola. Mais alguém?
outras perguntas aí para a gente passar para o próximo ponto aí. Eu acho que é uma oportunidade também, né? Principalmente agora que a gente está falando justamente nessa coisa, né? Estamos vivendo digitalmente, a gente pede comida digitalmente, a gente é atendido no médico digitalmente, a gente tem aula assim, a gente, né? Claro que e isso, gente, mesmo que, e obviamente que a gente, né, tá torcendo aí que tudo isso, todo mundo seja vacinado e o horizonte aí seja bem melhor, vai existir essa transição, né, do digital. Hoje o Silvio Meira mandou lá na lista da SBC um texto lá, uma matéria que eu já tinha escutado ele falar isso, que é essa transição, as coisas acontecem no digital, vão pro físico ou vice-versa, né? Então esse caminho aí, ele vai acontecer, tá? E eu acho que o crowdsourcing pode ser uma oportunidade, né? Também, claro que a gente, dentro das minhas entrevistas, como vocês vão ver aí, que eu fiz as entrevistas com a Crowdtest, alguém viu aí se está funcionando, eu vi que o link ali, a Ilska colocou, eles também estavam com essa linha de testes e também de microtarefas, que eu acabei não falando, mas existem 2 tipos de tarefas, né? A microtarefa e as macrotarefas. O que são as micros? As microtarefas, Amazon Mechanical Turk, tá? Pensando, assim, em tradução de texto, o reCAPTCHA, por exemplo, né? Vocês sabiam que o CAPTCHA, ele foi comprado, né? Alguém que criou lá para fazer aquela verificação, o Google comprou, tá, do cara, e aí ele colocou, então, quando a gente vê aquelas imagens, assim, que tá meio, né, blur, assim, meio não estão muito nítidas e tal, aquilo é real, a gente tá fazendo aquele serviço pro Google de identificar aqueles itens ali, tá, não sei se vocês... Ah, eu não sabia não, sério? Eu pensava assim, pô, esses caras se dão um trabalho de... Pelo amor de Deus, eu já trabalho que só danado, tô trabalhando de graça ainda, então, tem toda aí, né, uma frente da questão de desvalorização, ou de, né, essa questão mais econômica aí, até dentro da própria software crowdsourcing, né, o quanto que as pessoas estão colocando uma tarefa lá, e aquela tarefa, ela se expande, que nem, né, como a gente sabe, é só mais um botão, né, que tem que colocar, só que não é só mais um botão que tem que colocar, então isso tudo também tem uma outra frente aí que olha, né, para essa parte mais socioeconômica, digamos assim, ou antropológica, né, essa outra parte que também tem relação e impacta, né, porque é negócio, tecnologia, né, que estão, e pessoas envolvidas aí, né, então a microtarefa, por exemplo, o Amazon Mechanical Turk, muita gente vai lá, né, pega seu celular, consegue fazer, só que ganha centavos de dólares. Então eu preciso fazer muita tarefa, né, que tarefas são essas? Taguear produtos, né, para essa, sei lá, tô dando um exemplo, não tô dizendo que eles fazem, tá, Mercado Livre, taguear produto, que são coisas que o computador tem mais dificuldade de fazer e o olho humano consegue fazer com mais acurácia. Então, eu jogo lá tarefas para isso, né, tradução de vídeo, de filmes, ou de trabalhos mesmo, né, então tem toda uma gama aí de oferta, tá, e tem gente, né, que trabalha e que faz, também usa isso, tá? Então, essas são as micros, e as macros são essas mais cognitivas, de design, como eu falei, da 99 Design, né, mais essa parte criativa, ou de software também, tá? Ou de outras ideias. Então, quando eu fiz essa pesquisa, agora pegando, assim, um pouco na parte de métodos, o que se trabalha dentro, a minha área, né, então, engenharia de software, mais especificamente colaboração o papel da colaboração em times de desenvolvimento de software, né, a gente vai olhar mais, e sou uma pesquisadora da área qualitativa, o que isso quer dizer, né, eu utilizo como procedimentos metodológicos, aí, como a parte de entrevistas, análise de conteúdo, né, que tem relação aí com um grande método, né, que é a Ground Theory, que é a teoria fundamentada em dados, que o Cleiton vai falar, e vocês aproveitem muito, mas eu usei um pouco disso, né, também algumas das técnicas de Ground Theory, porque é difícil tu usar toda ela, né, porque ela veio muito da etnografia, que é outro método também que se utiliza dentro dessa parte mais social, né, sociotécnica da computação. Então, é nesse campo que eu estou, tá? Então, isso tem relação, né, com IHC, com inteligência artificial, com banco de dados, a gente está
né, nessa intersecção aí com muitas outras áreas, porque o desenvolvimento de software, ele envolve muitas outras áreas, né, também. E aí, dentro de colaboração, a gente tenta entender quais, e essa área, internacionalmente, ela é conhecida, né, como CSCW, né, Computer Supported Collaborative Work, né, o Cooperative Work, tá? Então, a CSCW, ela é conhecida no Brasil como sistemas colaborativos, né? Então, eu faço parte dessa comunidade, e a gente usa muita pesquisa qualitativa, mas também, né, eu vou trazer aqui para vocês um caso excelente da minha tentativa de pesquisa quantitativa, um experimento, grupo de controle, grupo experimental, que foi esse que eu tentei fazer lá nos Estados Unidos, e aí depois eu conto para vocês como é que foi essa história. Mas só para eu trazer aqui, então, os quali, só para eu saber quanto tempo a gente tem, até às 7h10, o que é 1 hora? Normalmente a gente separa 2 horas, mas aí isso é entre a apresentação e as conversas e as interações, mas pode ficar à vontade. Só para dar uma respirada aqui, que eu tô no modo empresa, assim, que é tudo ligeirinho, né? Então, quando eu fui fazer essa entrevista, gerou um primeiro artigo, tá, aí, que foi publicado foi o primeiro workshop também dentro de crowdsourcing, de software e crowdsourcing. Então, a gente pegou esse projeto de Ciências Sem Fronteiras, eles me deram aquela tarefa super básica, super fácil, né, de conseguir fazer, assim, eu tinha menos de um mês para encontrar a multidão, a plataforma e os requesters. Então, eu me lembro que naquele momento eu entrevistei como requester essas empresas de host, assim, né, que fazem parte de website, taranã, que eu não vou dizer o nome, eu já falei, mas eu não vou dizer o nome, aqui tá gravado. E aí, a Crowdtest, né, mas depois, isso aí está nos artigos, né, assim, a gente colocou como segmento, não exatamente o nome da empresa, tá, mas eu consegui esses contatos, e a multidão aí, né, foi bem difícil encontrar, assim, fóruns, porque a gente tem muito fórum de open source, ou de várias outras coisas, mas, né, a gente faz aí toda uma engenharia social para tentar encontrar, usando os meios que forem, isso também acho que são aprendizados, né, assim, vai no LinkedIn, vai no Facebook, a gente vai espraiando aí, né, a gente vai divulgando e vai tentando chegar, né, no que a gente precisa. Isso, a pesquisa é muito também dessa questão de atitude, né, do pesquisador de ir atrás, né, do que precisa, e vai ver que não vai dar certo, vai ter que achar outro caminho, ela não é nada linear. A vida não é linear, porque a pesquisa seria. Então, ela também não é, a atividade de pesquisa, ela também não é linear. Ela tem muitos altos e baixos aí, né? Então, a gente fez essa primeira entrevista, uma entrevista exploratória, né? Mapeamos algumas perguntas, um roteiro, mas semi-estruturada, né? Não era nada assim que uma pergunta fosse encadeada na outra, não, a gente fez para cada grupo desses, né, tinham perguntas que eram gerais e tinha as mais específicas, e aí, dentro de uma entrevista, eu fiz com outra colega também, que acabou desenvolvendo o seu mestrado dentro de crowdsourcing, só que imagina, a gente tinha aí, né, o plus de estar fazendo as entrevistas em inglês com o pessoal todo no Brasil, porque o professor estava aqui, o professor Eran Carmel, ele estava aqui, ele participava das pesquisas, então ainda tinha que encontrar as pessoas que conseguissem falar também com a gente, né, nessa conversa em inglês. Me lembro que algumas, né, na verdade, essa eu fiz sozinha. Depois ele veio para o Brasil, agora eu estou confundindo tudo e estou confundindo vocês, mas está tudo certo, né? Essa entrevista primeiro eu fiz sozinha, né? Com esses 3 aí, era um representante de cada um, foi uma pesquisa bem exploratória assim mesmo, né? Para a gente ter uma primeira foto desse cenário. E aí depois, num outro momento, quando ele veio aqui para o Brasil, passou, né? Umas 2 semanas e a gente foi, então, felizmente a gente, né? A PUC tem todo um ecossistema lá do Parque Tecnológico, então a gente tinha várias empresas, tanto nacionais como internacionais, a gente conseguiu fazer uma série de entrevistas, tá? Ali, o que é uma série de entrevistas? A gente pegou, né, tentou convidar 15 pessoas distribuídas aí entre esses três papéis, e conseguimos entrevistar aí, acho que 9 ou 10, o que já foi
bem interessante, né? Então, naquele estilo de pesquisa, pode gravar, alguém vai anotando, vai fazendo as perguntas, depois faz o follow-up e tenta, né, depois conversar, não pode levar muito tempo para que essas coisas aconteçam também, e, obviamente, já sai escrevendo um artigo, né? Para a gente poder divulgar isso também, né? Eu acho que é essa o grande desafio, acho que, da área de pesquisa, é a gente saber se comunicar, né? Conseguir mostrar o que a gente faz de uma maneira mais palatável, tá? Essa é uma palavra que é exatamente isso, que ela consiga ser sentida e entendida pela sociedade, né, por qualquer pessoa, assim, também, que esteja interessada. E a gente viu que isso agora ficou muito mais em alta, né, com toda essa questão dessa crise de saúde aí que a gente está vivendo, o quão importante é pesquisar e quão importante é se comunicar também. Então, isso é uma super dica que eu digo que a gente tem que aprender, e eu acho que a gente está aprendendo, né, e a gente tem caminhos para isso. A SBC Horizontes é uma das revistas que tem essa linguagem um pouco mais aberta. Recentemente a gente divulgou aí, teve o convite para divulgar no blog da FGV, de uma pesquisa que a gente fez justamente sobre colaboração em tempos de pandemia, como é que isso estava afetando a questão de gênero dentro da área de TI, tá? Então foi bem interessante, isso aí a gente publicou na I3E, né? A I3E é uma das revistas mais conceituadas aí dentro da nossa área, né, e a gente publicou isso numa special issue, que é uma edição especial, justamente, que estava falando sobre diversidade, né, dentro da área de computação, e a gente linkou aí com essa pesquisa que a gente ainda desenvolveu ano passado, usando o quê? Que a gente fez essa pesquisa, fiz entrevista? Não, porque a gente teve mais de 300, né, respostas, e foi um survey daí, mas tinha perguntas quantitativas e perguntas qualitativas. O que isso quer dizer? Perguntas que geraram dados numéricos, né, estatísticos, e outras perguntas abertas que puderam, né, explicar um pouco mais, e dentro dessas perguntas abertas a gente faz um olhar, faz uma análise, faz uma quantificação. Isso tudo tem que ter, né, por isso a pesquisa ela tem que ter esse pareamento, esse pareamento que eu digo no sentido de ter outras pessoas junto. A pesquisa qualitativa, ela precisa ter também outras pessoas juntos para esse olhar, para não ter o viés, né, pensando numa pesquisa mais onde eu consigo fazer isso, por exemplo, um experimento controlado num laboratório e tal, eu consigo, né, simular ali as coisas e controlar, e o sistema me dá o resultado. Então, eu só passo para outra pessoa checar. Mas na qualitativa, eu diria que esse olhar, né, de outras pessoas junto para fazer para não ter justamente a gente chama de capa, né, uma medida capa, para não ter um olhar só de enviesar aqueles resultados e do outro. Então, eu preciso tem um outro nome, eu lembro que é capa, mas tá, ele tem uma outra terminologia que agora me fugiu, tá? Então, eu tenho uma dúvida, deixa eu te perguntar uma coisa, quando tu falou do ecossistema, principalmente na nossa realidade, né, no Campus 4, a gente não está lotado na capital, a gente está lotado de João Pessoa, né, na Paraíba, a gente está lotado no litoral norte. Fica 30 minutos, 35 minutos de carro, é perto. Mas a gente não tem esse ecossistema. E aí a minha pergunta é, como é que faz para professores, pesquisadores, alunos de graduação ter acesso? Porque por mais que tenha a dificuldade que é inerente à própria pesquisa, tem as dificuldades de acesso. Por mais que eu faça um esforço como aluno, até depois, de procurar no Facebook, procurar no LinkedIn, procurar nas redes dos congressos que eu fui, tentar achar aquele e-mail daquela pessoa que eu me comuniquei no coffee break, parece para a gente um trabalho muito mais árduo do que quando você está no meio de um ecossistema que te dá uma estrutura de dizer assim, uma coisa é o seu orientador na época, por exemplo, Rafael, chegar lá numa empresa sediada no parque e dizer, estou trazendo uma aluna de doutorado, está com uma coisa bem nova, você me dá 40 minutos do seu tempo? Pode ser aqui mesmo. Outra coisa é eu lá de Rio Tinto, mandar um e-mail para um funcionário da Microsoft lá em Minas Gerais e dizer, tem uma aluna aqui, Jussiano foi aluno da gente também, ele é formado, mas
O Luciano quer falar contigo sobre um tema novo. Me dá 40 minutos do teu tempo pelo Meet, mesmo que não tivesse a pandemia. É muito mais complexo, muito mais complexo. O Lucas, que está aí também, foi me orientando, ele está terminando de iniciação científica, e a gente teve uma dificuldade enorme, conseguimos entrevistas com engenheiros de software, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Recife, Natal, mas sabe assim, um sacrifício para conseguir, mesmo dizendo que era rápido, que a gente ia fazer um relatório técnico, que é importante, que a gente não está querendo que eles percam tempo, a gente está querendo resolver problemas que são inerentes ao dia a dia dele. Você acha que esse ecossistema faz toda a diferença para você executar esse tipo de pesquisa? Então, eu não sei se vocês já estão vendo aí, eu coloquei na minha tela, na minha segunda tela, não estou vendo o artigo ainda, mas aqui eu não sei se está compartilhando. Só para já ganhar tempo. Mas excelente, Juliana, essa tua pergunta, né? Faz todo sentido colocar isso. E, de novo, né? Sim, foi um privilégio, né? Estar dentro desse contexto aí. Mas eu diria também, são muitas coisas. Acho que essa que tu tá falando, eu não sei quando exatamente aconteceu, né? Esses contatos que vocês tiveram, mas agora, dentro desse período aí que a gente está de 1 ano e meio, o pessoal não consegue mais dar conta de responder, né? Survey, a gente está aí também rodando um outro que, né, tá sendo uma batalha, assim, é todo o capital social que tu tem que tentar puxar para convencer as pessoas e para ter essa atenção. Mas eu acho que a gente tem que ter aliados no sentido de colaboração, né? Eu preciso ter parceiros, e como é que a gente constrói isso? Claro que o aluno, ele pode ter, né, dentro da nossa realidade, assim, muitos alunos já vêm de empresa, então ele já tem um contexto onde ali pode ser, se a empresa se interessar também, né, em participar da pesquisa, ou poder acessar algumas pessoas, isso já é importante. Mas eu acho que o professor, aí pensando mais, né, em quem vai conseguir ter esse acesso um pouco mais fácil, digamos assim, de poder receber e ter uma resposta daquele e-mail, daquele contato, para o professor é extremamente importante que ele tenha, eu acho, essas colaborações, esses contatos, para depois até, daqui a pouco, tenha, né, de novo, aí volta na questão talvez financeira, mas de levar esse aluno passar um tempo lá, alguns dias, né, nesse ecossistema e poder coletar os seus dados lá, ter esse acesso, e aí eu já gero aquela parceria, porque o professor que me deu esse acesso, já consigo também, né, pensando no que é o nosso insumo, que são os artigos, que são as nossas, o que a gente vai ter de retorno para ter impacto, né, em algum contexto, que seja pequeno. A pesquisa, a gente não vai resolver o mundo, né, dentro do tempo que a gente tem e de todas as outras coisas que a gente sabe que, né, muitos dos alunos não são full-time, são part-time, então isso também. Mas, assim, voltando para isso, eu acho que o professor tem que conseguir ter, primeiro, né, ele não só professor, mas eu estou pensando, né, numa estrutura, assim, onde esse professor já tem mais tempo, né, de pesquisa e de contato, ele consegue isso fazendo, né, através de eventos, por isso os eventos eram tão importantes, para justamente estreitar e ter esse encontro de laços aí, e aí poder, né, mostrar, ser objetivo também mostrar, ó, o que a gente está pesquisando é isso, a gente vê esse potencial, a gente queria conversar sobre isso, e poder levar o aluno para esse contexto, se não tem, ou pedir para esse outro contato, passar alguns contatos para esse aluno, né, eu estou colocando um pouco da minha experiência de como foi, porque é uma linha, né, é uma teia, na verdade, que tu vai criando, assim, dificulta mais não ter? Sim, dificulta, mas que caminhos que a gente pode tentar para minimizar isso e conseguir, né? Também acho que o aluno, de novo, tem que ter essa atitude, tem que ir, vai com medo mesmo, né? Se organize, escreve um e-mail, passa para o professor ler, passa para um colega ler, para ver assim, vou mandar, para ver daqui a pouco. Foi assim que eu fiz com aquelas 3 primeiras pesquisas, né? Claro, não era, então eu era também, não era ninguém ali, tá? Não tinha ninguém, eu fui me apresentando e tal, e aí consegui. Tem muito também, né, de oportunidade, mas também tem muito de insistência e de conseguir achar esses meios para manter essas relações. Então, participar disso que a gente está participando aqui, ó, a gente pode, né, se ouvir aqui, continuar essa conversa depois, criar uma relação aí
e conseguir, de alguma forma, estreitar esses laços, né? Eu estou pensando nisso agora, talvez tu queira reforçar mais alguma coisa aí que eu talvez não tenha coberto na minha resposta, tá? Mas eu acho que essa parceria... Não, eu acho que é importante, e eu toquei nesse assunto porque a gente tem muito essa discussão no nosso grupo de pesquisa. Eu sempre estou tentando remontar o porquê que a gente está aqui. É um seminário para a gente se instruir, trocar figurinhas, instruir os nossos orientandos de como fazer as coisas, não pensando que o nosso produto é um artigo. O artigo é uma consequência do que a gente acha, do que a gente descobre, do que a gente melhora, do que a gente diz que não é para fazer. E eu gosto muito de pesquisa aplicada, eu gosto muito de indústria e academia. Eu não consigo separar de maneira muito fácil o trabalho de estudo em engenharia de software de uma empresa de software, porque engenheirar software é fazer produto, e quem faz produto é a empresa. Então, para mim, é difícil fazer pesquisa assim, quando eu chego para os alunos com as propostas de pesquisa, professora, tem que ir na indústria, lá em João Pessoa, como é que eu consigo isso? Tenho que falar com fulaninho de Campina Grande, a gente não tem acesso, vamos fazer aqui uma revisão sistemática de qualquer coisa, e fica meu TCC, e fica o meu PIBIC, e aí é bom você trazer isso para reforçar que realmente um ecossistema, ele te dá um suporte muito maior, tu chega mais fácil, não que é super tranquilo, mas chega mais fácil, mas que não torna impossível que a gente faça esse tipo de pesquisa. Vai ter um esforço maior, vai ter os não são muito maiores, mas é possível sim fazer, viu? Mais frequentes, talvez, né? Sejam mais frequentes, mas justamente o que eu estava pensando agora, uma das coisas, também assim, o professor passou aquele artigo, né, aquilo é interessante, eu não tenho aqui esse ecossistema, né, tá difícil, mas olha lá, no artigo tá lá o e-mail das criaturas que escreveram, eu vou lá e coloco, né, eu li teu artigo, isso eu fiz muito também, eu li teu artigo em tal lugar, né, eu queria ver se tem como, daí tu passa, essas referências que se passa, e daqui a pouco a pessoa que tu conversa, não, mas eu tenho um outro contato que eu vejo muito isso, assim, aprendi muito isso, né, com o Cleidson, com o Rafael, com a própria Sabrina, né, de ir te colocando em contato, né, claro, mesmo que a pessoa talvez não conheça, o professor também não conheça, mas eu vou lá, eu me apresento e às vezes a gente se surpreende, tá, e às vezes isso acontece até mais fácil fora do Brasil do que dentro do Brasil. Acho que isso vem mudando, mas antes se tinha um pouco dessa situação, assim, que né, do meu ponto de vista, não é nada produtiva para ninguém, assim, não é uma situação, né, interessante para ninguém, mas então essas são formas também, e hoje, né, tem ali o Twitter eu acho uma das redes para pesquisa, uma rede muito, muito boa, tá, assim, eu vejo que tem muita divulgação ali, tanto de vagas, de pesquisas, de grants, assim, como é que eu vou dizer, para participar de um evento, eu não tenho grana, mas tem associações internacionais que conseguem dar desconto, né, para países como o nosso, ou por outras situações, então, é uma questão de estar também olhando, né, para vários pontos, então, eu acho que é nesse sentido que quem não tem que acabar se munindo de mais coisas, né, de outros fluxos aí, para conseguir também ir chegando, e é um passinho de cada vez, e é passinho de formiguinha, e é por isso que a gente sabe que é um esforço realmente, né, nesse sentido a pesquisa, ou até para conseguir respostas de survey. Aqui no Brasil a gente não pode pagar, né, ou dar um gift card, alguma coisa assim, porque os pesquisadores já estão quase não tem mais projeto, né, não tem grana nem para dar, mas outra porque não pode eticamente fazer, né, então a gente vai e conta com a boa vontade das pessoas de responder o survey, isso é difícil, né, também, e a gente ainda consegue, porque a gente vai lá e insiste, mas esse caso que eu vou contar aí do experimento, que a gente, né, rodou lá nos Estados Unidos, tinha 2 prêmios de $1.000, $2.000, então, sabe, e para quem participasse da primeira etapa já ganhava $100. E eu vou dizer para vocês que não funcionou no final das contas. Já estou fazendo, como é que chama?
o spoiler aqui. Spoiler. Era um dos meus últimos experimentos para o doutorado, 2017, final de 2017, eu rodando de experimento, eu tinha que defender em 2018, março. Tá? E não funcionou porque a gente não preparou bem, não, eu fiquei mais de 6, 8 meses conversando com o professor via Skype, nem tinha Zoom e essa coisa toda que tem hoje, né, a gente preparando um experimento, porque preparar um experimento e preparar um survey é bem demorado, né, quando tu descobre como é que realmente se faz isso é bem demorado, isso leva mais tempo do que executando ele, né, rodando, que um survey, digamos que fique aí, sei lá, 30 dias, né, quando tu tem bastante tempo, né, ainda 30 dias já é bastante, então, mas foi, na minha situação específica, foi uma questão de circunstância do tempo, foi no final do ano, então, né, tanto Estados Unidos, Índia, Brasil, que foi esse envolvimento de pessoas que tinha, olha o público que eu tinha, e ainda assim, a oportunidade de público, não que eu tivesse, né, mas a gente tinha uma pesquisadora da Índia, o professor era dos Estados Unidos, e eu tinha todos os outros contatos aqui no Brasil. E aí foi uma questão de time mesmo, que acabou não funcionando, porque a gente precisava, tá? A forma como a gente queria que o nosso experimento rodasse tinha que ter 2 grupos de controle experimental, precisava ter várias pessoas, porque ia haver uma troca de documentação, de codificação, de código, então precisava ter um volume, não dá para ser 1 ou 2, 3 pessoas, né, só fazendo. E foi ótimo, assim, poder agora relembrar e contar para vocês que não deu certo, eu pensei em desistir do doutorado, foi ótimo, tá? Mas aí a gente respira e dorme, né, 1, 2 noites, espera aquilo acalmar, e aí vem um professor com outro, né, uma outra... Olha, lê esse artigo aqui, dá uma olhadinha nesse artigo e vamos ver o que tu tem, tá? Então, vamos chegar lá. Vocês estão vendo esse artigo aqui, não. Não, a gente está vendo a tela do slide. Pois é. Pesquisa usar. Porque eu acho que tu compartilhou somente essa janela. Aí tem que parar essa apresentação e escolher a outra janela. Ah, que bonito. E daí como é que eu faço aqui? Agora onde é que eu tô? Ah. Aí do lado dos 3 pontinhos. Aí a tab, vou lá, deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu vi que a Yuska também já colocou ali, agora tá aparecendo, vai chegar, né? É só para mostrar, a gente não vai ler o artigo, gente. Eu tava mostrando aqui, ó, aqui aparece, em geral aparece o nome dos autores e o e-mail, tá? Então, é uma das formas. Esse aqui, tá, foi com base naquelas entrevistas, essas entrevistas geraram vários resultados, assim, que a gente foi aprimorando, né, porque isso que é bom, cada vez que tu lê e consolida, tu pode olhar, não precisa colocar tudo de uma vez no artigo, porque isso também não funciona, então dá para focar em vários, tá? Eu tô falando muito de artigo porque, para eu mostrar para vocês um pouco como isso se consolidou, né, não que eu também concordo com a tua visão, Juliana, de que a gente não tem que escrever artigo por escrever artigo, né, esses artigos, quando a gente escreve, é porque eles têm que ter algum tipo de impacto, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que saber divulgá-los, porque vai ficar lá, né, mais um artigo no meu Lattes, na minha, é importante para quando eu fizer um concurso, para dentro da minha universidade, a gente ainda né, a nossa métrica ainda é essa, mas não concordo que ela seja melhor, tá? Mas, enfim, então aqui eu trouxe só para mostrar um pouco de... O que eu ia mostrar aqui, quando eu olho... Ah, aqui, ó, né, o guia de entrevista, como é que a gente depois usa esse método e como é que a gente reporta isso, né, dentro de uma pesquisa que é qualitativa, tá, que não era vista assim, era meio, incomodava um pouco, né, a área de computação, a parte de pesquisa qualitativa, mas agora a gente também está entendendo, né, como que esse método pode ser melhor, a gente pode melhorar na descrição, nos detalhes, no rigorismo, né, no rigor que isso exige também, né. Então, aqui só para mostrar, né, ó, o dataset que tinha, depois dessas outras entrevistas que a gente fez, né, algumas das áreas de entrevistas aqui, que a gente, as perguntas mesmo, ó, né, gente, como é que eu faço? Esses dias eu estava trabalhando aí, e a gente está escrevendo um outro artigo, obviamente, a pessoa está só falando do artigo, mas como é que a gente reporta essas entrevistas, Letícia, né? Me perguntaram, então a gente reporta assim também, ó, com as coaches, né? Com o que a pessoa disse,
a gente reporta, e isso, para um trabalho qualitativo, ele é extremamente importante, porque foi daquilo ali, foi do que a pessoa, né, que eu entrevistei disse, eu consegui extrair, né, vou fazendo uma codificação aberta, depois vou fazendo uma codificação mais relacionada, né, axial, que a gente diz assim, e vai tirando alguns códigos, algumas palavras-chave, algumas coisas que se repetem dessas entrevistas para ver, isso aqui se refere a uma questão cultural. Por exemplo, uma das barreiras que a gente encontrava aqui nos porquês e não porquês de usar crowdsourcing era, dentro do contexto que a gente estava pesquisando, que é nos brasileiros, a questão do inglês era uma barreira para usar as plataformas, tá? Então, aí, o pessoal vinha dizendo, então tu vai chegando, assim, vai encontrando vai explorando essas questões, que aí pode ser importante para quê? Onde é que eu reverto isso na aplicação prática? Puxa, os brasileiros, a gente tem esse contexto aqui na questão, né, do inglês, como é que a gente pode... tem plataformas que estavam traduzindo, ou será que eu posso criar ferramentas que traduzam automaticamente, né, algumas coisas dentro das plataformas, como é que eu posso dar quais são as implicações que essa minha pesquisa tem para o contexto, tanto social, tanto das pessoas, quanto das próprias plataformas e das próprias empresas, né? Então, a gente vai olhando dessa forma. Então, tinha perspectiva, foi dividida ainda entre as perspectivas, né, dos clientes, da plataforma e da crowd, e aí a gente, foi aqui que a gente foi abrindo, eram os blockers, né, as partes, o que estava bloqueando, o que estava habilitando, vejo que tinha bem menos coisas que habilitavam e muito mais que bloqueavam, né, naquele momento. E aí aqui, só para mostrar para vocês, então, que dessas entrevistas geraram dessa forma, e a gente descreve, então, justamente o que as pessoas disseram, não tem nada de nomeando quem são as pessoas, nem, né, essa questão aí acho que já é bem clara, mas a gente coloca justamente o que a pessoa diz, né, ipsis literis ali, para ver que é uma evidência dos nossos dados, né, dos nossos resultados vieram a partir dessas palavras aí, tá? Bom, vou fechar de novo e voltar lá, né, porque ele não faz isso. E eu disse para vocês que eu estou também testando pela primeira vez esse meu modelo super inovador de apresentação. E é isso, né? Gente, perguntas, estamos falando muito ou não? Como é que tá? Tudo certo? Deixa eu voltar lá. Então, esse foi um dos artigos. Oi? Tudo certo. Tá bom. Aí, como eu falei que eu participei, né, desses eventos, a gente fez os tutoriais, lá fez mini cursos. Isso, claro, não foi tudo em 2014, mas esse artigo em 2014 foi interessante porque eu entrei no doutorado, como a gente já tinha começado em 2013, então teve esse artigo no primeiro workshop dentro do evento, que é um dos maiores eventos internacionais de engenharia de software, e ele foi na Índia. E o meu professor perguntou, Letícia, tu topa aí, tem grana para ir, né, o teu trabalho tá lá, vai ser o maior evento. Tá, vamos. 2 horas depois que eu tinha dito vamos, eu caí na realidade, o que eu tô fazendo? Minha filha tinha 2 anos, o que eu vou fazer indo para a Índia, né, eu vou morrer lá. Eu vou morrer do voo já, né, sei lá, 15 horas de voo até Abu Dhabi e depois mais 5, 6 até a Índia, e daí não tinha dinheiro para ir os outros autores, né? Era só eu. Sabe o que eu fiz, gente? Naquele momento, eu comecei a procurar quem eram os pesquisadores brasileiros que iam ir para a Índia. Comecei a entrar em contato com vários no Rio, perguntei para uma professora da URGS aqui, que era meu contato, se tinha alguém que ia publicar lá para a gente poder, sabe? Eu queria alguém para viajar junto comigo. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei, porque a gente viajou, só fui conhecer o cara, foi um aluno da URGS, mas ela não sabia, né, não tinha tido essa colaboração aí, essas comunicações ficam truncadas, assim, né, dentro da nossa própria bolha, né, a gente não se comunica, e aí eu encontrei, só para resumir, encontrei um aluno da professora que fez o podcast agora, eu tô com tanta coisa na cabeça, não vou... Ela é aqui da URGS, tá? Daqui a pouco eu lembro ela. Ele estava indo apresentar também, e a gente se encontrou em São Paulo, porque o voo atrasou, e a gente foi correndo para pegar o nosso voo para
para a Índia, e já tinha, né, não deu mais para entrar, já estava em cima do laço, a gente teve que ficar, e aí aquilo ali gerou uma série de coisas aí que eu vi, tava só eu e ele, eu disse, mas de onde tu é? E aí a gente se grudou, assim, e a gente só foi viajar no outro dia, né, a gente já estava quase desistindo, assim, mas é só para contar que, viu, tem muita coisa junto, né, que acontece. Então, esse evento, ele ficou bem marcante para mim, porque foi o primeiro, foi na Índia, e teve todo esse desembaraço aí, e foi muito legal, né, conheci muita gente, fiz entrevistas lá, porque eu sempre tinha que ir continuando fazendo entrevista, então eu tinha que entrevistar quem eu pudesse sobre crowdsourcing, até conseguir entender qual seria a minha questão de pesquisa, né, enquanto tinha um professor que me chamava de a repórter, jornalista do Rafael, tá te mandando como jornalista aqui, eu digo sim, porque eu chamava todo mundo para entrevistar, tanto ou alguém dizia assim, aquele lá, vou te levar lá para tu falar com ele, e era entrevista português, inglês e aquela coisa toda. Mas foi bem bom. Então, tanto que tem memórias para poder contar para vocês, né? Foi bem bom agora, olhando sob perspectiva, mas eu sofri muito naquele momento, tá? Só para dizer isso também. Aí a gente foi fazer uma análise temática, então eu fui primeiro, assim, eu fiz o snowballing, que a gente chama também, né, eu vou procurando, coloco no Google lá, é um tipo de busca para revisão da literatura, que se chama snowballing, é bem isso, assim, uma referência vai levando a outra e vai juntando, vai criando uma bola de neve, assim, até eu encontrar, né, dentro das palavras-chave que eu colocava, para poder entender quem que estava publicando, o que estava sendo publicado, quais eram os desafios, quais eram as lacunas, que agenda de pesquisa que tinha, né, para ser seguida aí. Aí a gente fez uma revisão, não foi uma revisão sistemática, tá, mas foi uma revisão da literatura, e depois o meu segundo passo, né, foi esse, depois que eu fiz uma exploratória, fiz uma revisão juntando um pouco de sistemática e snowballing, e aí a gente conseguiu gerar esse outro artigo, acho que eu nem vou abrir, porque já tá cansativo esse vai e vem, né? Fica aí o link para vocês, deixa eu ver aqui se tem algo que eu marquei como interessante desse artigo. Na verdade, então, desse aí a gente pegou o quê? Uma análise temática também, que era o quê? Ao invés de ser as pessoas que me entrevistavam, eu pegava nos artigos trechos e códigos, né, do que estava sendo dito lá, que tinha a ver com o que a gente definiu para aquele momento de pesquisa, que era, existem barreiras de colaboração em software crowdsourcing? Quais são? Como são? Do que se alimentam, né, como vivem, aquela coisa. Fui atrás aí, né, e a gente sai de um escopo de 2.000 artigos, vai reduzindo, eu ainda tinha isso com o Snowball, com as referências que são encontradas, né, fazendo uma revisão sistemática dentro daqueles canais ali, das bibliotecas digitais que a gente tem, e aí todo o protocolo de fazer uma revisão, acho que vocês já tiveram também, né, o professor Bruno foi quem abordou esse tema aí, né, então lá a gente usou os trechos do que os autores diziam para colocar aqui, fazendo esse paralelo, se tinham barreiras, quais eram os tipos de barreiras, né, eu fui refinando, cheguei lá num total de 20 e tantas barreiras, que também foi uma parte, né, da minha tese, foi essas primeiras entrevistas e as outras que eu fui fazendo, essa análise temática que me ajudou a definir, sim, existe problemas de colaboração, né, dentro da parte de comunicação, tá? Então, vamos investigar isso. Então, essa aí foi um outro material e um outro tipo de método também que a gente utilizou. Um terceiro método, e por isso a minha dissertação, minha tese, né, vamos lá, ela se chama, né, Empirical Studies About Collaboration, então foram vários estudos empíricos. Por que empíricos? Porque vieram, né, muito do conhecimento da indústria, de profissionais, de pesquisadores, né, dentro desse contexto aí eu fiz 4, então eu fechei com 4 estudos, que foram, então, as entrevistas, essa análise temática, estudo de caso, a gente foi, então, vamos lá, não tem gente, tentava falar, porque dentro dessas, eu defini uma plataforma para pesquisar, a Topcoder, ela é uma caixa preta, tá? Eu não consigo acesso à crowd. Eu queria entender com a crowd qual eram os problemas de colaboração durante a execução de uma tarefa. O que eles tinham lá para se comunicar? Eles tinham videoconferência? Não, eles tinham um fórum assíncrono para fazer qualquer dúvida, e tinha um gerente, né, um líder técnico lá,
que respondia para eles algum tipo de dúvida. Será que gerava dúvida? Será que as pessoas colocavam lá alguma pergunta e aquela pergunta ia poder ajudar o competidor e aí ia estragar tudo, né? Então, como é que foi isso? Assim, eu fui nessa linha para tentar entender, tá? Defini, tem que ir fechando o escopo, né? Porque senão a gente vai. Fechei na Topcoder, dentro de uma área só, que era codificação, tentando olhar para a colaboração nesse sentido. E aí a gente precisava ter, como eu falei, dados. A gente queria entrevistar, de novo, vamos puxar lá. Por que entrevistar? Porque na entrevista é muito rica, eu consigo tirar, né, várias informações exatamente da pessoa, o que ela está passando. É mais ou menos como se faz hoje aí, né? Quando a gente está lançando, criando um produto, ou desenvolvendo um serviço nas indústrias, nas empresas de software, né? Tem o design lá junto, tem o PO, tem vários outros atores ali, né, os stakeholders, para tentar, e a gente vai investigando. E como que a gente investiga? Eu observo, eu posso ter material, já que eles me passam, mas eu converso com eles, né, eu vou olhar o que tem já no mercado, faço benchmark, e é mais ou menos isso também. Eu tenho trazido muito essa relação, porque agora eu estou transicionando, né, gente? Eu estou agora indo de volta para o mundo corporativo. Eu fechei o pós-doc, por isso quando a Ju falou, tá, qual é a filiação que eu coloco? Ah, agora não tem filiação aí. Eu não estou, né, fechei meu tempo lá na UFPA e estou agora na Soft Design, que é uma empresa aqui de Porto Alegre, tá? Então, aí eu tento fazer muito esse paralelo, e eu acho que tem, quando tu diz que a gente não cria produto, Ju, a gente cria. O nosso produto pode ser aplicado, já finalizado, mas antes disso, né, abstraindo um pouco mais, o nosso produto são todos esses insumos aí de pesquisa e depois que culmina, né, numa apresentação, que culmina num TCC, que culmina numa dissertação, numa tese, ou, eventualmente, né, se aquilo for bom e tiver consistente ali para ser apresentado passar por um crivo, né, de avaliação, um artigo. Tá? Então, a gente cria um tipo de produto diferente, passa por muita etapa aí também, né? Assim como desenvolver um produto, desenvolver, né, um software. Então, a gente foi lá, não tinha gente para entrevistar, não conseguia, porque no Topcoder aparece só o nickname, eles tentam esconder, por quê? Por razões mais ou menos óbvias, né? Eles são um pool de recursos, de profissionais, então eu não quero que alguém contrate, até pode acontecer depois, né, de algum jeito, mas não tem esse acesso para chegar nas pessoas. Então, eu ia lá, procurava ver se eles tinham conta no GitHub, no LinkedIn, para tentar encontrar as pessoas, mas isso acabou, ou até tentei falar com o pessoal da Topcoder, os CEOs da Topcoder, né, fui assim, catando, né, esse tipo de coisa e conversando, obviamente, com meus orientadores para ver com esse professor próprio dos Estados Unidos, se ele tinha algum contato, até consegui alguns contatos, mas não, acabou que, né, não se desenrolou no tempo que a gente tinha, assim. Mas eu conversei com algumas pessoas da Topcoder para tentar mostrar primeiro, convencer eles de que eles pudessem me passar um grupo de pessoas, né? E eu fiz a louca também, eu peguei e botei num dos fóruns do Topcoder lá, tem um survey, gente, alguém quer participar, isso aqui não é nada comercial, é só para pesquisa. Aí, em alguns momentos, a Topcoder excluía a minha mensagem, eu ia lá, botava de novo. Então, assim, ó, eu tô contando para vocês e... né, tá meio na brincadeira, mas é desesperador, assim, mas a gente tem que achar formas, e eu acho que a gente tem um mundo de possibilidades, tá? Então, claro, tem que tentar ver se aquilo, né, não interfere, não prejudica de nenhuma forma nenhuma das partes, mas é tentar achar alternativas, tá? A gente viu que a gente tem que ser flexível, né, e a gente tem coisas que a gente não tem controle, muita coisa a gente não tem controle, mas as que a gente tem, a gente tenta ir até esgotar. E se não der, parte para outro caminho, né? Pivota aí, vocês devem estar sabendo desse termo, né? Bem corporativo aí. Então, a gente dá uma pivotada e tem que ter time, tem que ter tempo, e a pesquisa é corrida, e não é só pesquisa que a gente faz, né? A gente tem aula, a gente trabalha, a gente tem família, e a gente tem que comer, dormir, esse tipo de coisa, né? Assim que às vezes a gente faz. E aí a gente foi lá no grupo na disciplina da Sabrina, na pós-graduação, os alunos lá tinham uma disciplina que falava sobre desenvolvimento colaborativo, então vamos lá, vamos tentar fazer esse experimento, né, de colocar aí os alunos a
a gente vai apresentar a crowdsourcing, tinha um momento desse, e depois a gente fazia essa experiência de tentar usar o crowdsourcing, tentar usar o Topcoder. E aí a gente fez esse, né, tanto porque já tinha outros alunos, outros colegas também trabalhando nesse tema que iam se beneficiar, então a gente tentou, né, pegar várias coisas, o que é, como é que é o onboarding, como é que é a execução, como é que é o feedback que se dá, como é que acontece a colaboração, então vários alunos a gente conseguiu reunir isso e ter insumos daí para ver se aquilo ali realmente dava para ir adiante e era um problema real e a gente, né, tinha insights, tinha input para ver o que poderia ser, o que estava sendo dito na literatura, e a gente estava tentando ver isso na prática, né? Porque é bem esse o caminho. E aí a gente fez diário de bordo, né? Então a gente organizou lá todo um período para vamos se inscrever na plataforma, vamos usar, vamos escolher e vamos ir mapeando isso, né? Relatórios, diário de bordo, e depois um survey geral para a gente ver, e até depois, aqui eu não coloquei, eu acho que acabou a parte do follow-up, né, que seria como parte da disciplina, também ficaria dentro de, como se fosse as entrevistas, assim, para a gente pegar esses insights gerais, assim. Então, isso foi um outro método que a gente usou para tentar suprir justamente essa parte de, o nosso foco, a nossa coleta de dados era com esse grupo, mas a gente não estava tendo acesso a esse grupo. Então, a gente usou, né, enfim, nesse caso foram estudantes da pós-graduação para fazer, a gente convidou eles participaram da pesquisa para fazer, e foi parte da disciplina, né, mostrando também uma área, enfim, toda uma oportunidade nova, e também podendo usar isso pela nossa falta, e aí gerou vários artigos também, aí foram um dos artigos mais importantes, porque, claro, a gente já estava num crescimento, né, isso aí deve ter sido lá por 2016, a gente conseguiu aí, né, foi uma publicação da minha qualificação também, que foi no I6, que é esse evento europeu, assim, digamos, né, importante também da área. Consegui ir, fui para a Itália, lá fui para Roma, conheci Roma, apresentei o trabalho, fiz mais contatos, um pouquinho mais de entrevista, aquela coisa, estava indo, né, estava assim com quilos de coisa já acumulada de dados, mas que bom, porque só que eu não tinha, dentro desses eventos, eu tentava justamente ver quem que eram as pessoas que também estavam pesquisando isso e, porventura, também participavam dessas plataformas, qual era a experiência delas nessas plataformas. Então, a gente fez isso aí, e nesse tempo também, eu estava, como eu falei para vocês, dando aula, eu fiz vários trabalhos também né, passei para os meus alunos, tem esse tema aqui, vamos lá. Aí eu foram 3 ou 4 TCCs que saíram dentro dessa linha aí de crowdsourcing, né? Foi bem legal, foi bem importante também, porque me ajudava em algumas partezinhas também do trabalho, né, a descobrir mais, a entender mais. Um lá só pesquisou sobre colaboração em testes, por exemplo, eles também tinham lá os technical leaders que ficavam ajudando para tirar dúvidas. Nesse caso, às vezes tinha momentos que eles se falavam, né, tinham encontros, assim, coisa que não acontecia no Topcoder, era totalmente assíncrono. Imagina uma colaboração totalmente assíncrona, né, isso para desenvolver software já é bem desafiador. O que eu fiz daí, gente? Então, eu... Vou contar uma coisa da disciplina. Lembra que no minocurso que eu fiz com você, a gente tinha comentado, eu estou esquecendo o nome dele, mas ele fez doutorado contigo, ele estava desenvolvendo uma plataforma para a educação, para que a gente pudesse botar as tarefas, os alunos pudessem ter o mesmo cenário e etc. Existe essa plataforma, tem como usar, porque, por exemplo, eu estou dando uma disciplina de engenharia de software e uma das tarefas que eu vou passar para eles é fazer manutenção de código open source. Mas eu queria trazer isso dentro do Crown, porque eu já mostrava para eles, existe isso, é assim que funciona, aqui a gente está fazendo um toy só para disciplina, mas vocês podem ganhar dinheiro, e as dificuldades são essas, etc. Tu sabe em que estado está, ou mesmo que não tenha essa plataforma para a educação. Eu lembro que a gente até discutiu a possibilidade de usar o Moodle, mas lembra que a gente tinha falado, mas quais são os prós e contras? O Moodle não foi feito para Crown especificamente, e nesse sentido competitivo. Por outro lado, tem os recursos, porque as funcionalidades de fórum, de postar atividade, postar enquete, postar questionário, pode ter algumas características desse ambiente.
E aí eu queria saber se tem alguma novidade para usar. Excelente pergunta para a gente fazer para o Alexandre Zanata. Zanata, muito bem. O Zanata é professor de uma instituição privada aqui no Rio Grande do Sul, da Universidade de Passo Fundo, né, que é na fronteira aqui quase com a Argentina e tal, na região noroeste do estado. Mas, então, eu participei de algumas defesas de mestrado dos alunos dele, né, ele está com várias frentes também, mas essa em específico, assim, da plataforma, eu realmente vou ficar te devendo, eu não tenho, a gente acabou também, né, com tanta live, com tanta coisa fazendo, a gente acabou não conseguindo conversar mais tanto, né, e cada um foi tateando e foi pesquisando. Isso foi uma pena, porque a gente partiu, né, de um ponto único, que era crowdsourcing. Ele também desenvolveu toda a tese dele dentro de software crowdsourcing, olhando mais para a parte de onboard, de newcomers, na verdade, né, de novatos dentro de plataformas, e eu olhei para essa outra parte de colaboração. Mas ele acho que teve, só não sei se evoluiu, tá, Ju? Mas eu acho que vale aí de... Né, ele, talvez, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que... Bom, eu já tô, assim, eu falei bastante, né, eu quero mostrar esse... Já contei um pouquinho para vocês, mas esse experimento aqui, então, gente, é só para trazer aí que eu estava querendo também fazer algo quantitativo, né, na verdade, não querendo fazer, era mais um teste, porque como a gente não tinha acesso, de novo, à crowd do top coder, a gente ia simular um top coder, né, e tentando ver se eu desenvolvo a tarefa, e aí a minha solução vai ser trocada. Eu vou dar para a Ju a minha tarefa, para ela ver a minha solução, e aí dentro daquilo ali eu vou poder copiar algumas ideias que podem ser interessantes, que eu não tinha pensado ou não, e refaço a minha solução com base nessa cópia ou nessa troca, né, nessa arejar assim, as minhas ideias com outra solução que veio. E aí a gente queria ver que resultado sairia disso para soluções, né, e como é que seria essa percepção de quem estava recebendo isso. Então a gente montou, ia fazer tudo, né, foi sobre, não tinha uma plataforma construída, não, a gente usou o quê? A gente usou o Dropbox, a gente usou o Google, né, o Drive do Google, a gente criou a tarefa, a gente definiu quem que seriam os grupos de controle, a quantidade de pessoas que teriam, quais seriam essas tarefas. Então, tinha todo um fluxo que eu estava vendo aqui, né, eu tinha separado o passo a passo mesmo da nossa timeline, assim, né, do que era um experimento longo, assim, ia levar mais de um mês, né, para ter esse desenvolvimento, o tempo da troca, o tempo de retornar um novo desenvolvimento, né, com base nessas outras soluções que iam ser compartilhadas. Então, isso foi uma replicação, né, de um trabalho que já tinha sido feito. Esse eu vou mostrar aqui, deixa eu só achar ele, eu abri vários, né, deixa eu mostrar aqui, eu vou cancelar, porque ele reflete, então ele ilustra esse exemplo de experimento, tá, gente, que é bastante novo, assim, para quem não faz tanto a parte quantitativa, né, e ele é bastante interessante porque ele tem toda essa questão aí de grupo de controle, de grupo experimental, de organizar. Só um pouquinho que eu tô um pouco perdida aqui nele, mas eu já acho. Tô com tanta coisa aberta aqui, deixa eu ver. Ele é um PDF, como é que eu consigo mostrar o PDF solto, assim, que os outros estavam tudo abrindo no browser. Eu consigo mostrar na minha tela? Deixa eu ver. Se abrir o PDF, consegue. Você escolhe a janela e consegue. Ah, tá. Enquanto isso, vocês vão pensando em alguma pergunta desse tanto. Eu tenho um monte, é porque eu falo, vocês se manifestem aí, por favor, para eu não monopolizar, viu? Mas é porque eu gosto do tema, sou curiosa, sei muito pouco e acho bom aproveitar a Letícia aqui. Uma das coisas que eu tenho dúvida é essa definição dos requisitos para eu considerar o que é crowd e o que é colaborativo em si. Porque sempre tem esse desafio de que todos vão nessa mesma tarefa.
Mas necessariamente precisa ter competição ou gamification para eu identificar um ambiente crowdsource, por exemplo? Não precisa ter, não precisa ser sempre competição, não. Tem outros que são, eu vou fazendo, né? As pessoas vão fazendo por motivação intrínseca mesmo, né? Eu não preciso ser por competição. Claro que isso ajuda a engajar, né? Mas eu tenho esses exemplos outros que eu passei, mas dentro da área de software, né? O modelo tá mais em cima disso. Senão tu entra um pouco mais, tu entra pro lado do open source, que eu tenho ali as comunidades, e era muito essa mistura, assim, também. O Igor Steinmacher, que estava trabalhando, é um outro pesquisador, né, bastante conhecido aí na área de CSCW, engenharia de software também, gente, ele é do Paraná, né? Ele me questionava muito, ele participou de uma das minhas bancas de qualificação, e ele me questionava, mas qual é a diferença? Né? Porque eu também posso ter open source sendo pago, porque eu posso ter empresas que desenvolvem, né, abrem algumas partes do seu negócio e desenvolve também no modelo open source, né, e aí continuo tendo pessoas que trabalham daí recebendo, né, algum valor ali, ou as próprias versões de código open source, eu acabo também remunerando isso, então eu faço de uma maneira proativa, né, ou com motivação intrínseca, mas eu também posso receber. Então, a gente ficava nesse debate. Mas aqui o que muda é justamente esse tempo, esse período, esses recursos que são instáveis também que eu tenho na crowd, e não precisa ser só competição, mas se tu for pensar no esforço que é, e na cognição, e no que exige, né, para manter o pessoal engajado dentro desse modelo, é a questão financeira mesmo, né, que não precisa ser só competição. O Kaggle, tá, eu não sei exatamente como se fala, é aquele para data science, eu não botei aqui como exemplo, mas ele é uma outra plataforma mais específica para data science, né, então lá tem aquele exemplo clássico da Netflix, que eles fizeram uma competição também para colocar, só que daí criam-se times de desenvolvimento para tentar, né, ser mais ágil e poder depois dividir até o prêmio, porque é um valor bem alto, que foi a premiação que eles fizeram para ter melhoria no algoritmo de recomendação deles, né, foram várias dezenas lá de dólares que foram premiados, e aí nessa plataforma se tem a possibilidade de trabalhar mais em equipe, mais em time, né? Aí, quer dizer, tu tem uma competição, mas tu também tem uma coopetição, que é uma colaboração com competição, né? Que ajuda nesse sentido. Tá? Então, aqui, ó, esse artigo, esse carinha aqui, o Thomas Latosa, né? Ele foi um pesquisador que fez aquele primeiro workshop, tá, que eu falei para vocês lá na Índia, ele que estava organizando esse workshop, e esse aqui foi o professor, ó, o André Vanderhoek, que foi o professor que eu fiz, eu montei todo, né, a gente desenvolveu todo esse experimento aí, e por conta dessa possibilidade de estar nos Estados Unidos, eu estava morando na Califórnia também, eu fiz no Vale do Silício ali, mas eu fui, né, o Cleiton também estava lá naquela oportunidade, foi o momento que a gente desvirtualizou, assim, com esse professor, claro que o Cleiton já tinha desvirtualizado eu já conhecia ele antes presencialmente, mas com o professor André, foi nesse momento aí quando eu visitei lá o campus da UCI para a gente definir ali exatamente o experimento. Então, esse artigo eu dissequei ele porque eu disse, tá, acho que aqui é uma oportunidade de a gente poder fazer isso que eu estou querendo ainda, né, evidenciar e reforçar as minhas evidências. Vamos partir para um experimento, e aí aqui, então, eles fizeram mais para a parte de design, e o nosso era mais para código, então eu tive que refazer, mas a ideia dele de justamente, ó, separar em 2 grupos, separar era o mesmo problema, mas separar em quem recebia soluções para fazer esse boring aí, que diz justamente, né, copiar, pedir emprestado algumas ideias e refazer a sua solução com base nessas outras ideias que vieram, tá? E aí, aqui tinha, então, nesses 2 rounds que eu estou dizendo, o cara poderia ganhar 1.000 aqui e depois 1.000 aqui se a sua solução fosse escolhida, né? Então, a gente até fez a primeira parte do experimento, a gente pagou $1.000 e foi um colega brasileiro que ganhou, só que vocês não imaginam
a dor de cabeça que foi trazer esse dinheiro para cá, assim, também. Mas, assim, por questões burocráticas, né, na verdade, de conta, e só estou contando esse detalhe aí porque foi engraçado, porque eles fizeram em dupla também, né, era uma atividade que eles se juntaram para conseguir ter tempo de desenvolver a solução, e a gente só foi até a primeira parte, porque teve muito pouca gente, mas como a gente tinha anunciado, né, via e-mail ali, então todo o script de e-mail, toda a timeline de quando cada coisa tinha que ir, né, de planejar, então foi uma série de planejamentos, eu estava olhando, assim, tinha até um arquivo aqui do André, ele costumava muito imprimir a folha e depois ele digitalizava para mim com as anotações dele, sabe? Eu tinha isso aqui e acabei fechando, tá? Mas só para dizer, porque foi bom ontem esse resgate aí, me fez lembrar de montar a apresentação aí para vocês, e essa conversa que a gente está tendo me fez lembrar esses momentos que hoje a gente olha assim, né, sobre perspectivas, naquele momento foi bem duro para mim, porque era meu último experimento e não deu certo. E aí eu vejo que eu, né, tive um super aprendizado, né, com ele, uma super colaboração, assim, e foi muito também, né, em cima do que eu estava lendo, e, por coincidência, o professor Cleison tinha estudado lá, né, ele fez o doutorado dele na UCI. Não foi com o André, mas, enfim, então, aquela coisa, ó, é a rede de contatos, e se não tem a rede, a gente vai tentando criar, né, fica mais difícil, fica, mas quando é muito fácil também a gente não valoriza, né? Então, é um pouco isso, tá, gente? Para tentar, não tentar deixar tão duro aí para vocês e ver que cada um vai ter a sua história, vai ter as suas... Mas tem coisas que a gente também já pode ajudar a mostrar, né? Que são lições aprendidas e são também coisas que eu diria assim, ó, pensou nisso, avalia se dá e faz, né? Não deixa de se expor, assim, né? O não a gente já tem, então a gente tem que tentar de alguma forma aí. E aí esse artigo serviu para isso, para fazer esse outro experimento que acabou não dando certo, mas aí o que aconteceu, e eu já vou fechar, gente, já estou aqui falando há horas, Jesus do céu, é que, como eu tinha olhado para os fóruns, lembram dos fóruns que eu falei que eu estava olhando? Eu peguei lá e eu tinha me inscrito em várias atividades. Como não deu certo esse experimento, eu digo, bom, eu não consigo entrevistá-los. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para esses fóruns, fui lá e fiz toda uma análise de conteúdo de mais de 1.500 mensagens manualmente e encontrei ali, né, que existia, então, colaboração dentro daquele ambiente competitivo e quais eram, né, as conversas, o que rolava naquele fórum ali. Então, eu categorizei, né, em diferentes áreas lá, a parte de conseguir acesso, de aumentar o deadline, de estender o deadline, competidores dando dica um para o outro, não da sua solução, mas do tipo assim, acessa essa ferramenta, ou usa essa variável, a documentação está incorreta, sabe? Então, surgiu uma série de descobertas ali, que bom, não deu certo o experimento, voltei para a parte quali e dissequei aquele fórum ali e a gente acabou encontrando, então, uma correlação. E aí depois eu fiz toda uma estatística, né, que foi interessante de fazer, e aí essa eu quero mostrar, e é a última imagem que eu mostro aqui para vocês, que eu sei que todo mundo já está cansado, né, gente, também. O que eu quero botar aqui? Eu vou pegar a minha janela e eu vou abrir, olha o que eu vou abrir. Tananana. Todo mundo que ficou aqui até o final vai receber $1.000, é isso? $1.000 que ficaram aqui, essa coisa querida que a gente tem aqui, essa tese toda escrita nos inglês. É um filho, é quase um parto. É um parto, tá? Eu só quero mostrar aqui para vocês o que gerou, né, do fórum, tá? Que eu analisei. Então, a gente analisou 25 desafios, tantos dias, quantos coders estavam inscritos, qual eram os prêmios, olha aqui os prêmios, ó, $1.500 para o primeiro lugar, 500 para o segundo, pode ir até terceiro lugar ganha prêmio, tá? Aí eu fui analisando as mensagens, quem enviava 1, 2, 3, 4, 5 mensagens, quem eram as pessoas que enviavam, aí eu classifiquei lá
os vencedores, tá? E tinha os winners, os quitters e os submitters, tá? Tinha quem vencia, tinha quem desistia e tinha quem submetia e não vencia. E eu fiz toda uma análise para saber quem se comunicava. E aí aquela máxima do Chacrinha ganhou. Quem não se comunica se trumbica, porque quem ganhava os prêmios eram esses caras aqui, ó. Quem se comunicava mais ganhava ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, tá? Em terceiro tem um, assim, aqui só, mas a maioria era quem se comunicava, e que tipo de mensagens esses que se comunicavam mandavam, ganhavam. Então, eu fiz toda essa análise, tá? E aí, para vocês verem que juntou muito do quali e do quant, olha aí, ó, não vou entrar, né? Vocês podem... Vai ter um artigo que vai sair aí no grupo, que foi esse compilado, felizmente consegui, então, publicar parte da tese, tá? O grupo é uma revista também da ACM, da parte de CSCW e IHC, né? A revista se chama PAC, P-A-C-M e IHC, né? E ela sai de 2 em 2 anos, assim, ela tem 2 ondas de submissão, tá? Então, a gente publicou em 2020 e agora conseguiu publicar em 2022 também. E aí, o que eu achei, ó, que eles perguntavam, né? A gente fez todo uma análise aí, depois no artigo lá a gente não usou esse tipo de demonstração, a gente usou heat maps, né, mapas de calor para mostrar qual eram as áreas que mais eram conversadas, né, biblioteca, deadline, como eu falei para vocês, requisitos assim, estourando sempre, né, requisitos era o que mais se falava, e aqui estavam depois, ó, de novo as coaches do que os caras falavam lá, né, então aqui tinha, ó, identificando problemas, o cara dizia lá, o vencedor dizia, um perguntava e o vencedor, depois a gente conseguia identificar quem eram os vencedores, porque a plataforma divulgava isso, né, primeiro e segundo, então foi toda uma relação aí, um cruzamento de dados para entender isso, e ficou bem bonita a história no final, tá, pra gente contar, então eu tentei, gente, trazer aí toda, né, um pouco da minha história desde o doutorado, com as pessoas que eu interagi, as formas, os métodos que eu utilizei, os resultados que isso geraram. Eu espero que, né, não tenha sido tão cansativo, que tenha sido um pouco divertido também para vocês, aí, isso que eu consegui mostrar. Fiquei muito feliz de resgatar essas memórias, né, de poder passar um pouquinho aí do que eu fiz durante o doutorado e seguir, nem mostrei aqui as outras coisas também que eu andei fazendo, mas a gente pode ter, né, fico à vontade aí também para ouvir vocês, perguntas, dúvidas, angústias e preocupações. Sigo mostrando aqui, eu vejo que eu tenho um afeto, eu estou rolando aqui, tá? Eu estou querendo chegar no final dela, né, então foi... Aí no final ainda fiz mais um pequeno surveyzinho, assim, uma coisa pequena, e aí fechamos em 4 experimentos e uma longa lista de referências bibliográficas, tá? Eu vou parar aqui minha apresentação, eu acho que a gente falou bastante, né, Ju, espero ter dado um overview, assim, de como é pesquisar na área de sistemas colaborativos, como é que é, né, as dificuldades e as coisas boas também que a gente leva disso, né, e fico também aberta aí para vocês falarem aí, fazer joinha ou não joinha, né, divulgar o vídeo. Ai. É coisa linda. Muito obrigada. Antes de finalizar e deixar aberto para as pessoas comentarem, perguntarem, eu agradeço demais a sua disponibilidade nesse tumulto de dia, nessa pandemia louca, nesse momento virtual que ninguém aguenta mais pegar nesses computadores. Vou te levantar um pouco. E é muito rico, é muito rico. A maioria dos que estão aqui, pelo menos pelas caras dos que eu conheço, não, tem gente aqui que nem ouviu falar, não sabia nem que existia esse termo, essa área, sistemas colaborativos talvez, mas crowd, com crowdsource, como funciona, que existe isso na indústria de software, que existe isso na área de pesquisa de engenharia de software, desafios que podem ser apontados. Então, tudo isso é muito enriquecedor, principalmente quando você associa os métodos que você utilizou para poder entender como essas pessoas podem
resolver os seus problemas, quais os problemas que advêm disso, o que é que a gente faz, se conversa, se observa, se a gente entra e finge que é um programador para fazer uma tarefa, se a gente grava, como é que a gente faz. Então, isso é muito enriquecedor para todos nós. Para mim, sou louca apaixonada. Se for dar outro minicurso, eu vou fazer outro minicurso também, pode ter certeza, mas eu vou parar de falar, que eu estou dominatrix, e dar oportunidade para os outros perguntarem, comentarem, etc. Bem lindo de ver aí quem conseguiu ficar até o final. Falem aí, gente, o que vocês acharam, se reconheceram em alguma coisa ou não. Essa louca falou coisas. Fala aí, Jussiano. Jussiano quer falar. Diga. Olá, pessoal, boa noite. Muito bom, né, rever aqui minhas professoras, Juliana Saraiva e Oscar Guiar. É sempre uma satisfação imensa. Queria parabenizar a Letícia, né, pela belíssima exposição. Já cheguei depois, né, que começou, mas, de fato, confesso que é uma área nova, né, da tecnologia da informação, da engenharia de software, que eu particularmente não conhecia, né, atualmente eu estou estudando mais a parte de ciência de dados, essas partes, e que não está muito distante, né, do que nós vimos nessa exposição e durante essas pesquisas. E, de fato, foi muito enriquecedor, porque da mesma forma que eu, ouvindo você falar, eu fico me perguntando, eu posso associar isso às minhas pesquisas de análise de dados? Porque, particularmente, à medida que eu desenvolvo software, que eu procuro soluções inovadoras para resolver determinados problemas, eu também posso estudar que tipo de informações são essas que são tratadas nessas áreas. Então, assim, eu admiro demais, né? Adorei o tema, já todos os links, né, que Usca colocou aqui do bate-papo, que eu disse, menina, e Usca continua cada vez mais acelerada, minha gente. Já estão todos salvos aqui para dar uma olhada, e, de fato, só quero parabenizar e dizer que momentos como esse são importantes, né? Porque eu me recordo, há uns tempos atrás, que nós ficávamos nos perguntando como alunos, meu Deus, essa área é só desenvolver software e ser analista de sistemas? Sim, não, tem isso, mas tem outras coisas. E, de fato, nós vemos que hoje eu posso atuar com outras áreas, né? Eu posso migrar e associar todo esse conhecimento a um determinado contexto de pesquisa ou na parte da engenharia na prática mesmo, que as empresas hoje estão buscando. Eu hoje atuo como professor, mas também faço alguns trabalhos freelancers e admiro demais, assim, curtindo geral. Então, assim, só agradecer pela oportunidade e pela exposição. Obrigado. Vai entrar no Top Coder e ganhar uns dólares, né? E agora que a cotação do dólar tá alto, vai bombar, hein? Quero minha comissão, Jussiano. Se liga, por favor. Que bom, muito obrigada, Jussiano. É bem isso, tentar fazer esses paralelos, né, e encontrar essas relações aí, porque isso que faz também tornar mais forte, assim, e mais robusto o que a gente está pesquisando, ou as áreas que a gente está impactando, né, eu acho que é exatamente isso. Já estou pensando em associar o tema da minha segunda pós, Business Intelligence e Crowdsourcing. Olha, excelente, vai fundo. Arrasou. Mais alguém, gente, quer comentar? Tão bom, assim, poder ouvir um pouquinho, né? Eu gostaria, nem levantei a mão, já abri logo o microfone. Letícia, assim, riquíssima a sua fala, assim, a experiência que você vivenciou e que você compartilhou com a gente aqui hoje. E o que mais me chamou a atenção, assim, é uma área de conhecimento que eu não explorei na época da graduação, nenhum período da minha formação. O que eu escutei falar foi muito pouco, né, dentro da minha linha de pesquisa, mas o que me chamou muita atenção é a diversidade de métodos que você executou durante a sua pesquisa, né? A importância de você ter olhares diferentes, porque os métodos que você aplica, eles permitem que você perceba a mesma situação, o mesmo cenário, sobre olhares diferentes, né? Então, isso fica muito evidente na tua fala, na tua experiência.
nas pesquisas que tu tens feito e que compartilhou aqui com a gente. E eu acho isso fantástico, assim, porque não adianta só procurar a informação, saber qual informação se busca, mas qual é o método adequado para ter acesso, né? E como esses métodos eles podem se sobrepor no sentido de trazer complementaridade das técnicas e dos resultados. Então, muito interessante, achei excelente. E algo me chamou a atenção também, que é mais uma curiosidade. Eu nem sei se a gente pode dizer que essa minha pergunta vai ser pertinente, né? Mas como você citou alguns exemplos que são mais fora do contexto de TI, mas que a gente tem a colaboração como o Waze, como essas outras ferramentas, como o Wikipedia mesmo, tem algo que me chama a atenção, que é do ponto de vista da questão ética, né? Que como é que a ética é vista dentro desse contexto de crowdsourcing, ou se não existem implicações mais evidentes sobre esse aspecto. Se tu pudesse falar alguma coisa sobre esse sentido, assim, acho que eu ficaria bem satisfeita de te ouvir mais um pouco. Ai, que ótimo, obrigada, Yuska, assim, ficou muito, que bom que deu para, né, passar, assim, mostrar esse mix, e é exatamente isso que tu falou, né, a questão de diferentes perspectivas, de consolidar, de mostrar outros pontos, e sobre a questão de ética, né, um dos desafios de software crowdsourcing, assim, é a parte de propriedade intelectual, né, também, justamente. Esse é um dos desafios que está lá, além, né, da coordenação, além da motivação, da colaboração, a propriedade intelectual, porque no momento que eu desenvolvo aquela solução, eu entrego. Isso também é uma outra coisa que é diferente do open source, né, eu entrego para quem está pagando por aquela ciclo ali, né, ou aquela competição, aquela tarefa. Não quer dizer que o cara depois não possa usar essa mesma solução para uma outra tarefa que tenha similaridades, né? Então, tem todo também um termo de aceite, quem vai participar desses desafios, que ele se compromete em aceitar, né? Mas, pensando nesse sentido, então, esse é um ponto, né, de como que eles tratam, e, né, ainda é um desafio, claro que cada plataforma vai ajustando do seu jeito, e se tu, como eu estava falando, a parte ética também das microtarefas, que é justamente isso, né, tu criar uma certa desvalorização aí, né, do trabalho, né, de uma exploração, na verdade, também, né, de trabalho. É nesse sentido que eu brinquei lá, que inclui essas outras áreas, né, para que se integram num estudo mais aprofundado em cima disso, né, vendo sobre outras perspectivas essa questão de exploração do trabalho, pela questão de não ter vínculo, que é o que a gente vê hoje também, né, com a questão dos entregadores aí. O Rappi é uma plataforma que conecta, né, quem pede comida, o restaurante e quem tá precisando e tem a sua moto, mas, bom, o cara vai lá e ele sofre um acidente, como é que fica isso, né? Então, trazendo para o contexto aqui, também, acabou o projeto, acabou o vínculo, eu não tenho esse vínculo, como é que as pessoas lidam com isso? Qual é o esforço que eu fiz, né, passei horas e não ganhei aquela premiação nem em primeiro nem em segundo lugar. Então, essa questão, ela permeia, assim, né, esses pontos, e são desafios, e são blockers, eu diria, também desse modelo, né, ele tem muita vantagem, mas a gente também tem que olhar e ter essa crítica das desvantagens que ele pode trazer, né. Então, eu não sei se eu consegui responder essa tua pergunta aí na parte ética. Acho que está no mudo ainda. Está mutado, eu acho. É justamente essa questão mesmo das relações de trabalho, como elas se estabelecem nesse novo universo, né? Onde as relações de trabalho, elas inexistem formalmente, né? Embora aconteça uma prestação de serviço para um empregador, entre aspas, né? E isso a gente vê de forma massiva, cada vez mais forte, né? Não dá para ser ingênuo nesse sentido também, né? De quando eu estava falando das vantagens, acelera, né? Consigo ter várias ideias de vários lugares, mas eu também reduzo meu custo, né? Eu reduzo o custo para o cliente, para o request, para as empresas, de fazer assim por on demand, e eu tenho dentro daquele prazo ali, é um trade-off também. Será que me atende para o meu negócio, né? Mas
É um conceito que é transversal, assim, né, que adota o termo de uberização, né, isso está em todos os tipos de serviços, hoje em dia, a ideia do Uber em todos os segmentos. Ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço aí vocês duas e proporcionar esse momento aí de discussão, né, no final do dia. Eu sei que as outras foram mais cedo, eu pedi para a Ju para ser no final, mas acho que foi muito rico, assim, ter vocês e poder fazer esse resgate para mim. Que bom que vai ficar gravado, né, Ju? Espero que a gente, as pessoas que tiverem, né, interesse em poder dar um play, não tem a voz acelerada aí, aquela loucura que tem. Bota aquele acelerador do WhatsApp agora. As palestras ficam agora de... vai bater um bolo, coloca um fonezinho, né? Já que eu não mostrei tanto slide, foi mais aqui no Gogó mesmo. Coloca um fonezinho, vai varrer a casa, vai bater um bolo e escuta, vai, né? Que ajuda aí em alguma coisa. Pois então, vamos finalizar formalmente e agradecer, Letícia, agradecer a todo mundo que ficou aí até o final. Foi muito enriquecedor, maravilhoso e vai ficar para a eternidade. Ad eterno no YouTube para todos acessarem, reacessarem, e todos esses links vão ser mini cursos obrigatórios para os novos membros do Autônomos, todos eles. E eu fico à disposição também, gente, né? Depois, precisar passar meu contato aí, eu deixei lá tô no Twitter, no LinkedIn, vamos, né? Eu tô à disposição se quiserem trocar ideias e tal. Realmente vou ficar bem feliz de poder contribuir e reencontrá-los aí em alguma rede. Muito beijão para todos, boa noite, bom descanso. Tchau, bom descanso. Boa noite, pessoal. Tchau, obrigada.